pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Muito se questiona se Deus é bom. Se Deus é bom, por que acontece isso? Se Deus é bom, por que acontece aquilo? Se Deus existe mesmo, por que Ele permite isso? Por que Ele permite aquilo? A ciência fica se debatendo, tentando arranjar um jeito de explicar o inexplicável da criação. Várias teorias. Nós estamos no século 21 e ainda tem teorias para tentar explicar o inexplicável. Porque para o ser humano é difícil reconhecer simplesmente que há um Criador, não é? E Deus não precisa e nem tem a pretensão e nem a preocupação de se explicar. Ele não quer, a Bíblia não é para explicar a existência de Deus e nem como Deus faz. Por isso a Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus. Pronto. É a marca dele, ele não precisa explicar nada para ninguém. Mas o fato é que o que nós podemos saber dele está na Bíblia, e ele disse que ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele disse que o homem é a coroa da criação. O homem recebeu, como nenhum outro ser vivo, recebeu domínio sobre todos os outros seres vivos, e nós vemos que realmente o homem recebeu domínio. E o homem era bom, ele era puro, ele era perfeito, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia nos ensina que o mal entrou no ser humano, o pecado entrou no ser humano. E acho que isso não tem como a gente discordar, né? Até os mais céticos veem que o ser humano é mau. O mundo está caminhando a passos largos para coisas cada vez mais terríveis. Nós sabemos, nós que somos espirituais, a Bíblia fala que quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente, porque tem o Espírito Santo. Nós sabemos que o homem está mal assim, que as coisas estão mal assim, porque o pecado entrou no mundo, o pecado entrou por Satanás. Satanás existe, Jesus falou dele. Ele até nos ensinou a orar: livra-nos do mal. Se não existisse o mal, Jesus nos ensinaria a orar: livra-nos do mal. E assim então o homem se afastou de Deus, o homem perdeu a graça de Deus, porque Deus é santo, puro e bom. Mas a vontade de Deus, como Jesus disse: a minha vontade é que onde eu estiver vocês estejam comigo. A vontade de Deus era voltar a ter acesso à intimidade com o homem, porque Deus criou o homem para ter intimidade com Deus. Por isso que as pessoas têm aquele vazio interior, aquele vazio que só pode ser preenchido com Deus. Todo ser humano que não é realizado espiritualmente, ele tem um vazio interior que ele procura preencher com alguma coisa. Então Deus, Ele tem um plano. Um dia Ele chamou um homem, Ele escolheu um homem de fé, porque Deus conhece o coração de cada um, e Ele falou: Abrão, a partir de você, eu vou fazer uma grande nação. E a partir de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Aleluia. Por que Deus precisava de uma grande nação? Deus precisava de um povo que aprendesse as suas leis, um povo que guardasse as suas leis, um povo que cumprisse os seus mandamentos, para que pudesse chegar até gerações 4.000 anos depois, que somos nós. Os judeus até hoje são chamados e conhecidos como o povo do livro, o povo da Bíblia, o povo que guarda a lei. Era preciso haver um povo. Então não fiquem menosprezando nem criticando os judeus. Graças a Deus pelos judeus. Se não fosse os judeus, não teria a Bíblia. Aleluia! Então Deus fez um povo a partir de Abrão. Esse povo, quando ele se tornou numeroso o suficiente para poder subsistir, e até hoje subsiste, a nação de Israel, esse povo estava subjugado por uma outra nação infinitamente mais forte, os egípcios. E será que esse Deus
Todo-Poderoso, que a partir de um homem fez uma nação, como o profeta Isaías decretou, é possível uma nação nascer em um dia. No entanto, eu o fiz, diz o Senhor. Quando Deus falou, Abraão, eu vou fazer uma nação de você, ali nasceu Israel, em um dia, né? Mas será que esse Deus que cria uma nação a partir de um homem, ele pode libertar 3 milhões de pessoas, escravos, há 400 anos? Ele tem como libertar esse povo que mora dentro de um outro país muito mais forte do que ele? Eles não têm armas, são escravos há 400 anos. Esse é o nosso Deus. Deus escolheu um outro homem para ser o libertador, claro, gerações depois, e falou, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu vou usar você, Moisés, para libertar o meu povo. E a gente vai chegar então na Páscoa. Deus iria fazer uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que teria que ficar registrado, geração após geração. Então, depois de 9 pragas que Deus enviou sobre o Egito, porque só mesmo com mão muito forte eles deixariam um povo escravo sair, eles iam perder a mão de obra gratuita. A 10ª praga foi praga para o inferno, mas foi bênção para nós. Deus falou, Moisés, no 10º dia vocês, todas as famílias de Israel, separem um cordeiro macho de 1 ano de idade, um cordeiro sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, ele deve ser perfeito. Cada casa se reúna e cada casa vai sacrificar um cordeiro. O cordeiro vai ficar em observação do 10º dia até o 14º dia, hoje é o 14º dia. E nesses 4 dias o cordeiro vai ser observado para ver se ele realmente não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma doença, para que ele seja digno de morrer por uma família. Se a família for pequena demais, reúnam 2 famílias e vocês vão sacrificar esse cordeiro. E vocês vão Deus deu essa orientação. E vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nos umbrais e na verga da porta, porque o anjo da morte vai passar por toda a terra do Egito. E toda casa que não tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar nessa casa. Esse dia será um memorial para vocês, para que vocês nunca esqueçam. Esse dia será a passagem, Pessah. Será a passagem do anjo da morte sobre o Egito. Então ali Deus estabeleceu a Páscoa. Parecia uma loucura isso. Eles obedeceram a Deus, e Deus ainda disse, vocês comam o cordeiro, ele é tão precioso, ele é tão santo, porque o cordeiro vai dar vida por vocês. É como se Deus estivesse dizendo, na verdade Deus estava dizendo, vocês não são dignos de ser libertos. Então uma vida vai morrer por vocês, uma vida pura, um cordeiro puro vai morrer por cada família de Israel. E vocês não devem deixar nada sobrar. Vocês comam tudo desse cordeiro, porque ele é muito santo. Vocês comam com ervas amargas, para vocês se lembrarem do tempo da amarga escravidão do Egito. E vocês comam já com vossos lombos cingidos, ou seja, comam já vestidos, prontos para partir. Porque vocês vão partir. Vocês vão ficar livres de 400 anos de escravidão. Sem guerra, sem luta, sem exército, sem arma, vocês vão ser livres. Essa é a Páscoa do Senhor. Deus estabeleceu. E Deus fala, e a partir de então, Moisés, todas as gerações, ano após ano, devem celebrar a Páscoa do Senhor, para que os filhos dos filhos dos filhos saibam que eu sou o Senhor. Eu posso libertar uma nação inteira. Eu estabeleço meus planos e ninguém pode ir contra os meus planos. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia.
Bem, assim aconteceu, o anjo da morte passou pelo Egito, o primogênito dos animais e dos seres humanos, todo primogênito na terra do Egito faleceu naquela noite. O faraó tinha um bebê que era o seu primogênito. Somente com a morte do seu primeiro filho, filho único, só assim Faraó, por um pequeno tempo, ele amoleceu e deixou o povo partir. Depois ele se arrependeu e foi atrás, não é? Mas o povo de Israel partiu não como fugitivos, escravos fugitivos, não, eles partiram como quem ganha uma grande batalha, eles partiram com despojo. Eles levaram ouro, prata, tecidos, cobre, madeira de cetim, eles levaram riquezas do Egito. Essa foi a Pessah, a passagem, Passover em inglês. Aleluia! Ali Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, quando Ele libertou o seu povo do Egito. E agora estão indo de volta para a terra prometida, para cumprir a palavra do Senhor. Amém? Essa foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu no Egito. Agora eu quero que você abra comigo Números capítulo 9. Vamos ver a segunda Páscoa. Números 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. A Páscoa tem um tempo determinado, um dia determinado. Aleluia. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. O povo da promessa, o povo do livro, o povo de Deus que guarda os mandamentos do Senhor. Já fazia um ano que eles tinham saído do Egito, já estavam agora no deserto. É o 14º dia do primeiro mês, temos que celebrar a Páscoa. Eles pararam tudo para celebrar a Páscoa, como nós estamos fazendo agora. Amém? Glória a Deus. Vamos ver agora uma outra Páscoa marcante, quando eles estão entrando na Terra Prometida, portanto, praticamente 40 anos depois, quando eles cruzaram o Rio Jordão e pisaram na Terra Prometida, nas campinas de fronte a Jericó. Vamos lá para Josué capítulo 5. Josué 5. 10. 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Aleluia! É muito marcante que antes da conquista de Jericó, que foi a primeira grande batalha na Terra Prometida, antes da batalha de Jericó, por cristocídência, eles estavam lá justamente no 14º dia do primeiro mês, e ali naquelas campinas eles celebraram a Páscoa do Senhor, reafirmaram a herança do Senhor. 40 anos depois da primeira Páscoa no Egito, então uma criança que quando saiu do Egito tinha 1 ano de idade, ele agora tem 41 anos de idade. Ele não participou da primeira Páscoa do Egito, mas ele participou de todas as outras, ano após ano. E agora
entrando na terra prometida, eles celebram a Páscoa. E no dia seguinte, eles comeram pão do trigo da terra prometida. E aí acabou o maná. Que lindo, não é? Durante 40 anos no deserto, eles não tinham o que comer, eles comiam o que Deus dava todo dia, o maná. Quando eles entraram na terra prometida e puderam comer o trigo da terra, acabou o maná. Deus te dá a provisão, Deus dá o pão de cada dia. O quanto é necessário Ele dá. Agora, quando Ele já te dá condições para trabalhar, você não tem mais que ficar pedindo. A partir de agora, eles trabalhavam e eles comiam do pão da terra. Deus não dava mais para eles. Aleluia. Séculos se passaram, gerações se passaram, e Deus cumpriu uma outra promessa. Quando Ele tinha dito para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é porque todas as famílias da terra não são só os judeus. A salvação ia ter que ser estendida para todas as famílias da terra. Aleluia! Então, Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus veio para a salvação de todos. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem sábio, nem bárbaro. Todos são um em Cristo. A Bíblia fala que Jesus rompeu a parede de divisão que havia entre gentios e judeus. A partir do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crê nele se torna filho de Deus. Não mais apenas Israel, mas agora todos que creem em Jesus Cristo. Mas para isso, Jesus tinha que estabelecer uma nova aliança, porque Deus havia feito aliança com Israel e cumpriu à risca toda a promessa de aliança com Israel, Deus sempre cumpriu. E agora vem Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E quando Jesus vem, aquele que foi enviado para ser o precursor de Jesus, Deus falou, João Batista, você vai anunciar a chegada do reino dos céus. Você vai ser a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Salvador, o caminho do Messias. Então João Batista veio anunciando, o Salvador chegou, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, raça de víboras, porque o reino dos céus está próximo. Ninguém sabia o que é reino dos céus. Nunca antes, aqui se falou em reino dos céus. João Batista falava, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. E um dia, João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, batismo de arrependimento, porque ele falava, arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando, o machado está colocado na raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto vai ser arrancada, produzam frutos dignos de arrependimento, porque já naquela época o ser humano continuava mal como é hoje. Arrependam-se, arrependam-se. E então ele vê Jesus Cristo chegando, e ele começou a dizer, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje em dia, para a nossa geração, isso não faz muito sentido, mas para os judeus faz muito sentido, porque todo ano, desde o Egito, todo ano, eles, na Páscoa, sacrificavam um cordeiro. Todo ano eles sacrificavam um cordeiro na Páscoa. E vem João Batista e fala, esse homem, ele é o Cordeiro de Deus. Mas ele não fala que tira os pecados de Israel. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que foi enviado para que o sangue dele possa me livrar do anjo da morte, porque a promessa é que Jesus nos livra da morte. Por isso a palavra fala, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Jesus morreu, mas a morte não pôde segurá-lo. No terceiro dia ele ressuscitou, a morte foi vencida. Amém? Ele nos livra da morte. Mas se ele é o Cordeiro de Deus,
ele tinha que ser sacrificado na Páscoa. E ele foi sacrificado na Páscoa. O Cordeiro de Deus. Quando Deus estabeleceu aquela primeira Páscoa lá no Egito, Deus já estava pensando em mim, nos meus filhos, nos meus netos. Quando Ele estabeleceu que um cordeiro devia ser sacrificado na Páscoa, Deus já estava preparando o cordeiro dele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele foi sacrificado na Páscoa. A Bíblia fala que os judeus não queriam matá-lo na Páscoa, porque a Páscoa era uma festa, era uma celebração. Os judeus de todas as partes para Jerusalém, eles não queriam sacrificar Jesus na Páscoa, mas ele foi morto na Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus. Então eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Você percebeu o que está escrito aqui? Entrou, pois, Satanás em Judas. Satanás é um anjo caído. É interessante que a Bíblia nos mostra que os anjos de Deus, ou seja, nós sabemos pela Bíblia que 1/3 dos anjos se rebelou contra o governo de Deus e seguiu Satanás. E 2/3, portanto, permaneceram com o Senhor Deus. Os anjos de Deus, a Bíblia fala que eles trabalham e ajudam os que hão de herdar a salvação, os santos, os salvos. E tem várias passagens na Bíblia que mostram que os anjos nos protegem, mas os anjos de Deus nunca entram nas pessoas. Por outro lado, os anjos caídos, que são chamados também de espíritos imundos ou demônios, entram nas pessoas. O próprio Satanás, o príncipe das trevas, ele mesmo entrou em Judas Iscariotes. E foi ele, e Judas, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, como entregaria Jesus. Versículo 6. E ele... os quais se alegraram, versículo 5, se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro a Judas. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, o Cordeiro. E Jesus mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eu quero que você repare isso, Jesus Cristo, ele celebrava a Páscoa, era um santo mandamento, todo ano os judeus celebravam a Páscoa. E aqui, nessa Páscoa, Jesus sabia que ele seria sacrificado, que ele era o Cordeiro, mas ele primeiro celebrou a Páscoa com seus discípulos. E aqui a gente vê o que é diaconia. Jesus chamou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Então Pedro e João, dentre os 12, foram chamados para uma diaconia, para um serviço. Eles foram preparar tudo para os demais. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrarão um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Aleluia! Deus nunca tem problemas, né?
já tinha um lugar preparado para a Páscoa, um cenáculo, mobiliado. Pedro e João prepararam tudo então. Versículo 14, e chegada a hora, porque vocês se lembram? Tem uma hora para a Páscoa, é ao entardecer. Tem um dia certo, é o 14º dia do primeiro mês. E chegada a hora, versículo 14, Jesus pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Um dos 12, Judas Iscariotes, possuído por Satanás. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui tem alguma coisa muito linda. Ele fala, eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Jesus queria estar com seus discípulos nesta Páscoa. Certamente nos 2 anos anteriores do seu ministério, ele também celebrou a Páscoa. Mas ele fala, desejei muito comer esta Páscoa antes que eu padeça, porque eu quero dizer para vocês que é a última vez, eu não vou mais comer uma Páscoa com essa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu fico imaginando, por que Jesus queria tanto comer essa Páscoa? Porque nesta Páscoa, algo vai acontecer. Ele vai estabelecer uma nova aliança. Prepare-se, porque vem agora. Algo que nós celebramos 2000 anos depois. Nessa Páscoa, algo diferente ia acontecer. Jesus ia estabelecer uma nova aliança. Mas outro fato marcante é que ele fala, agora, a próxima vez que eu vou comer Páscoa com meus discípulos, vai ser aonde? No reino de Deus. Você pode deixar marcado aqui, essa página, e dá uma olhada em Apocalipse 19, 9. Apocalipse 19, 9. Porque Apocalipse nos conta das coisas do reino de Deus. 19, 9. E disse-me, foi dito ao apóstolo João, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você sabe, eu tenho fé que um dia eu vou participar da ceia do Cordeiro. E você? Porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. O amor vai esfriar, os homens vão ser arrogantes, blasfemos, caluniadores, amantes de si mesmo. Os homens não vão respeitar nem pai e mãe mais, os homens não vão ter mais afeição natural. Cuidado! Não deixa ninguém te enganar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus falou. E bem-aventurados aqueles que forem chamados às bodas da ceia do Cordeiro. Vai ter uma ceia como essa no céu. Eu sei que parece loucura, mas quanto mais tempo eu já sou cristão, mais eu tenho visto a palavra de Deus se cumprindo. Mais eu vejo que o ser humano, por mais inteligente, culto e sábio, tecnológico que fique, o ser humano cada vez é mais bruto, mais bronco, mais violento, mais mau. Essa palavra é verdadeira e está se cumprindo. Bem-aventurado aquele que é chamado às bodas da ceia do Cordeiro. Aleluia! Mas voltando lá para Lucas 22... Então, no versículo 16, Jesus fala, digo a vocês que não comerei mais esta ceia até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse, versículo 17, tomai-o e reparti-o entre vós. E nós faremos isso hoje, na Páscoa. Tome o cálice e reparte entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão,
e, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. O Cordeiro de Deus, que dá a sua vida pelo mundo, o Cordeiro de Deus. Então ele pega um pão e ele parte o pão e fala: olha, como esse é o meu corpo, que é o meu corpo que é partido por vocês. Faça isso em memória de mim. Você se lembra que a Páscoa é um memorial? Que Deus falou: celebrem ano após ano, nesse dia e nessa hora, para que vocês nunca se esqueçam de que eu sou Deus e que eu cumpro as minhas promessas. E Jesus agora fala para os seus discípulos: faça isso como memorial. Esse é o meu corpo, que é dado para vocês. O meu corpo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, é a nova aliança, é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia! Então, quando a gente participa da ceia do Senhor, a ceia do Senhor se compõe de dois elementos: o corpo e o sangue de Jesus. O pão, que representa o corpo de Jesus, e o sangue, que representa o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. O vinho. Lá na Europa eles celebram a ceia com vinho mesmo. Aqui no Brasil, geralmente nós celebramos com o fruto da vide também, só que não fermentado, com o suco de uva. É o sangue da nova aliança. Aleluia. E Jesus aqui, ele ainda diz: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Judas estava ali. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Você pensa que o povo de Deus é complicado? É mesmo. Imagina os 12. Tudo bem que Judas era o traidor, Satanás já estava até dentro dele. Mas os outros 11, todos eles começaram a contender entre eles para ver qual deles parecia ser o maior. Jesus disse: o maior é o servo de todos. Quem quiser ser maior, sirva a todos. Amém? Eu espero que esse sentimento esteja em nós presente. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se humilhou até a morte e morte de cruz. Por isso que a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo e dá glória, dá graça ao humilde. Aleluia! Jesus fala: entre os governadores, entre os povos da terra, o maior é servido por todos, mas entre vocês não tem que ser assim. Entre vocês, o maior seja servo de todos. Os padrões do reino dos céus são diferentes. Mas o importante para nós é que nesta noite, desse dia santo convocado por Deus, nós vamos celebrar a Páscoa à maneira cristã, porque na Páscoa Jesus estabeleceu a Santa Ceia. O cordeiro nós não vamos comer. Israel até hoje come um cordeiro na Páscoa. Mas Jesus é o nosso cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Esse pão que nós vamos comer é o cordeiro que deu a vida por nós. Por isso a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice. Você vai participar de um momento muito santo. A gente vai estar celebrando e relembrando a aliança que eu tenho com Jesus e que Jesus tem comigo na ceia. Amém?
Você é bem-aventurado, eu sou muito bem-aventurado. E cada vez então que a gente celebra a ceia, é para a gente estar recordando, eu tenho que perseverar até o fim, porque eu quero participar de uma ceia dessa com o meu Senhor no reino dos céus. Amém? E se você acha que a Bíblia é loucura, olha para o mundo e vê se isso não é loucura. A situação que estão os países mais modernos e os não tão modernos também. Isso é loucura. A palavra de Deus não é loucura. O padrão de Deus não é loucura. A gente vai agora participar da nossa ceia com Cristo. Aleluia! Vamos nos colocar de pé? Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que essa palavra faça sentido na sua vida. Essa é minha oração. Que você saiba que Jesus Cristo te ama, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu pela sua vida. E se você entregar a sua vida para Ele, você faz parte dessa aliança também. E Jesus prometeu que Ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai voltar. E tudo que foi prometido até aqui, até agora se cumpriu. Então, um dia, quando ninguém esperar, acontece o arrebatamento. E a igreja vai embora. Enquanto isso não acontece, a gente vai celebrando a nossa aliança com Jesus Cristo. Aleluia! Para a gente continuar tendo força, para continuar sendo santo. Porque é tanta maldade, é tanta traição, é tanta decepção, que às vezes dá vontade de a gente também ser mal um pouquinho, não dá? Está amarrado em nome de Jesus. Deus falou, filho, espera aí, seja santo, porque eu sou santo. Não vai pelo padrão dos homens, vai pelo meu padrão, Deus fala. Amém? Deus te abençoe. Eu peço a Ele que essa palavra desça da sua mente para o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.